breaking news, Jones Manuel conseguiu recuperar sua conta no Instagram, certo? E agora vamos aqui dar uma olhada nessa entrevista que ele deu pro Flow Podcast. Quem diria que o Jones Manuel iria no Flow Podcast, hein? Vamos ver, John, não tem cortes, então a gente clicou aleatoriamente aqui, eu cliquei no comecinho e vamos dar uma olhada aí no Joe. Para os bilionários, o Congresso não vota. A maioria da classe trabalhadora é a favor que é a responsabilidade do Estado promover emprego, desenvolvimento econômico e entregar serviços públicos. A prioridade do Congresso Nacional é fazer corte de gasto, é reduzir serviços públicos, é reduzir direitos sociais. Então, tu pega a opinião majoritária do povo brasileiro e o que é votado no Congresso, o que é articulado na esfera do Estado, está em total antagonismo com o que é a opinião majoritária. Ou seja, se democracia é o poder do povo, na verdade, não se expressa o poder do povo. O que se expressa é um poder de uma minoria privilegiada, bilionária, que tem os meios de comunicação, que controla os partidos políticos, que tem capacidade de fazer lobby. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar. Durante o governo Bolsonaro, o dono do BTG Pactual, o André Esteves, vazou um áudio dele conversando com o Paulo Guedes e dizendo qual era a taxa de juros que ele queria, né? Veja, tu consegue pegar teu telefone, ligar pro ministro da Economia e dizer assim, ó, eu quero a taxa de juros tal? Não. Se eu fizer isso, ele vai cagar pra mim. Exatamente. A maioria do povo trabalhador... Imagina você ligando pro Haddad 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Acorda, brother. Haddad, qual que é a taxa de juros? A maioria dos trabalhadores brasileiros não consegue ligar pro ministro da Economia, pro presidente do Banco Central e dizer assim, ó, eu quero que a política econômica seja assim, quero que a taxa de juros seja assim, eu quero que a política agrícola do Brasil seja assim. Então a maioria do povo brasileiro, na verdade, não define os rumos políticos do Brasil. É uma minoria rica, poderosa, que define... Jones Manuel ligando pro Haddad 4 horas da manhã. Acorda, cara! Acorda! Os rumos políticos do país. Então, o que a gente quer é criar uma verdadeira democracia, que é o poder popular, a democracia socialista. E se nesse novo modelo que tu propõe aí, a maioria do povo brasileiro, por exemplo, não quiser ir por quiser ir por um caminho que não compactua 100% com as ideias do socialismo, por exemplo? Tu acha que ainda assim deveria ser seguido? Não, bicho, veja, eu acho que a gente trabalha dentro de uma lógica de convencimento político, de debate político, né? Então, qual é uma das partes fundamentais do meu trabalho? É fazer o debate público, escrever livro, escrever texto, rodar o Brasil. Tu falou das fotos de avião, tô sempre rodando o Brasil, já fui em mais de 400 cidades, fazendo um debate sobre a proposta comunista que a gente apresenta para o Brasil, a proposta de Revolução Brasileira. A gente trabalha na base do convencimento. É claro que começa a Revolução Socialista hoje. Os ritmos de mudança, as formas de mudança vão depender, inclusive, do próprio processo de convencimento. Então, isso não significa... Um exemplo, né? Quando a gente fala de socialismo, tem muita gente que pensa assim, vai tomar minha casa, vai tomar meu carro, não vai ter mais pequeno comércio. Não, é claro que não, pô. O que a gente quer, inclusive, com o processo... Eu vou tomar. Então, assim, já avisa o velho do teu pai aí, a velha da tua mãe, que tem medo eu vou tomar. E vou cagar na sala da tua mãe. Ela tem medo de comunista? Vai chorar na frente do quartel? Pode avisar a velha da tua mãe. Eu vou tomar a casa dela. Faço questão. Eu vou lá. Tá? E vai eu e o chat inteiro. Tá? O cara uma vez mandou na caixinha, depois que passou a eleição do Lula, que o Lula ganhou, né? Falou, Luigi, meu pai tá desesperado, ele acha que o PT vai tomar a casa dele. Eu falei, vai tomar mesmo, avisa o velho do teu pai que nós vamos mijar na sala dele, tá? Cagar no mato, pô. 2025 os caras nessa. Tá? Então tá, nós vamos tomar mesmo. Eu vou mijar de porta aberta na casa do velho do teu vô, entendeu? E ele não vai poder fazer nada. Vou mijar na pia do banheiro da tua avó. Ela não vai fazer nada, vai ficar olhando. Vai, quem são esses comunistas? Eu falei, é assim mesmo. Tá em choque? É a nova era, entendeu? É a nova era. Brasileira é universalizar a prosperidade no Brasil. Porque hoje no Brasil, prosperidade, viver bem, ter uma vida econômica... Esse cachorro, como é que é? Esse cachorro aí vai esperando. Você vai ver o que vai acontecer com esse cachorro. Fica confortável, ter um seu dinheirinho para você viajar final do ano, para você não estar aperreado com as contas, com aluguel, é para uma minoria, né? A maioria do povo brasileiro passa o mês inteiro com a caneta e o celular na mão fazendo conta para conseguir fechar o mês. Eu vou tomar banho no teu banheiro até queimar a resistência. Vou queimar teu Lorenzetti, véia!
Vou queimar esse teu Lorenzetti, me aguarda. Tá com medo do comunismo? Você vai ver o que o comunismo vai fazer com o teu Lorenzetti aí. Tem que escolher, não paga essa conta agora, vou jogar no cartão, pagar um juros de 150% para pagar mês que vem, porque eu não tenho renda. Então, eu acho que, inclusive, quanto mais espaço pra gente tem para apresentar a proposta de uma revolução brasileira, apresentar uma proposta de esquerda realmente popular, a adesão é positiva, né? Eu participei recentemente de um debate contra 20 conservadores, em que muita gente que assistiu, a reação foi, pô, eu tinha muito preconceito com a ideia de ouvir um comunista. E eu vi esse comunista e eu concordo com tudo que ele defendeu. Lá nos comentários tem vários. Pô, eu sou de direita, mas esse cara, tudo que ele falou tá certo. Eu sou de direita, mas tudo que esse cara falou é verdade. Eu sou de direita, mas se as ideias desse cara fossem aplicadas no Brasil, o Brasil realmente seria um país bom de se viver. Ou seja, quanto mais a gente tem espaço, quanto mais a gente se organiza, quanto mais a gente tá na militância estudantil, militância sindical, militância cultural, a gente consegue mostrar que nós defendemos o interesse da maioria. Porque qual é a grande malícia do sistema capitalista? Ele cria uma espécie de inversão ideológica. Ele faz com que a maioria da população defenda interesses que são contra essa própria maioria. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Todo dia a gente escuta na mídia falando que tem que ter responsabilidade fiscal, né? Que o Estado não pode gastar muito, que o Estado tem que economizar dinheiro e por aí vai. Sabe qual é o maior gasto corrente do Estado brasileiro hoje? Juros. Juros da dívida pública, 1 trilhão por ano. Sabe qual é entre os 10 maiores gastos depois do gasto financeiro? É o gasto tributário, que é a isenção que é dado para as grandes empresas, né? Que elas ficam dispensadas de pagar imposto. São mais de 500 bilhões. Rapaz, esse negócio de isenção de imposto para grande empresa, para não sei o que. Cara, isso daí é pra virar do avesso. É pra deixar o peão louco das ideias, viu? É pra deixar o peão louco das ideias. É muita coisa. É meio bilhão. Aí, toma. É meio trilhão por ano. Quando tu pega o que é pago de juros para os rentistas, mais a isenção fiscal para as grandes empresas, mais o valor de emenda parlamentar para o Congresso Nacional, só aí a gente tá falando de 1 trilhão 550 bilhões de reais. Assim, aí, ao mesmo tempo, tá a mídia todo dia dizendo que tem que cortar, junta o orçamento da saúde e da educação, não dá 300 bilhões. Aí tem que cortar da saúde e da educação. Mas peraí, pô, saúde e educação dá muito mal 300 bilhões, mas aqui tu tem 500 bilhões de isenção para grandes empresas, tu tem 1 trilhão de pagamento de juros para rentista, detentor do título da dívida pública, e tu tem 50 bilhões de emendas parlamentares para o Congresso Nacional, que, grosso modo, é roubo, falcatrua, corrupção descarada, aquela coisa de compra de kit robótica. Desculpa, eu tô rindo eu vou queimar o teu chuveiro, é foda, cara. Esse é o comunismo que eles têm tanto medo. Esse é o comunismo que eles querem impedir. A queima de Lorenzetti de norte a sul desse país. Ai, cara. Chega, agora acabou a gracinha, tá? Agora é assunto sério. Peço perdão ao Jones Manuel. Tá? Não vamos mais falar. Não, cara, eu não consigo acrescentar nada. Não acrescento nada. Os caras do YouTube ficam bravos comigo às vezes. Pô, fui ver o react do Luigi, ele não acrescenta nada. Eu falei, eu não acrescento nada mesmo, entendeu? Cara, a gente tá falando de um assunto sério. Super sério. Agora acabou. Agora... ar-condicionado, kit robótica, compra de dentadura, que tem mais dentadura comprada do que gente na cidade, e por aí vai. Então, veja, é um mecanismo ideológico de você inverter a realidade. Acha, não, realmente, o Estado não pode gastar mal. E aí, o que é gastar bem? É cortar gastos, mas quando tu vai ver, é cortando gastos que ataca e prejudica a própria classe trabalhadora. Então, eu acho que quanto mais oportunidade a gente tiver de aparecer no debate público, mais pessoas vão se convencer que a proposta de revolução brasileira é necessária para emancipá-las. Inclusive, quando eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco, em 2022, era interessante, porque eu fui excluído de todos os debates televisivos, mas toda vez que eu participava de entrevistas na internet, minhas entrevistas não só eram as maiores em termos de visualização, como de engajamento. Quando você ia olhar os comentários, você via, pô, não sabia que esse cara era candidato, pô, debate muito bom, o que ele falou sobre o transporte em Pernambuco ninguém fala e tal. Então, quebrar o bloqueio midiático, porque se as pessoas ouvirem as nossas propostas, elas concordam e veem que realmente o marxismo
tá com a razão. Olha ele. Você estava falando aí dos rentistas, né? Sim. E estava falando também do teto de gastos e segurar a onda e tudo mais. Cara, quando a gente fala dos rentistas, a gente fala dos caras que são detentores de títulos da dívida pública. Isso. Né? Porra, não é... O que você propõe é parar de pagar os caras? Tá, vamos explicar. Quando tu vai, vamos imaginar, tu vai no Bradesco pedir um empréstimo. Uhum. Tu não define a taxa de juros que tu vai pagar. Uhum. Quem define é o Bradesco. Uhum. E aí, se tu não quiser, chorou pra tu. Paciência, beleza? O mecanismo do Estado é diferente. O Estado define a taxa de juros que ele vai pagar. Ele define a partir da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central. Sim. O Estado, ele usa o mecanismo de emissão de título, não é para se financiar, é para regular, aqui vem certos palavrão de economês, é para regular o nível de liquidez no mercado interbancário. Olha! O quanto de recursos vai estar... Quantas palavras! Dos bancos, que o banco, quando ele faz... O Igor 3K anunciou que tá com início de Alzheimer, mas vai continuar fazendo o flow. Guerreiro... Pô, caramba, cara. Sério? Poxa vida, bom. E ele vai continuar fazendo o flow ainda, cara. Mas é verdade? Isso você tá inventando? Empréstimos, quando ele faz investimento, ele também tá criando moeda. Início de Alzheimer não é grave, dá pra tratar e prevenir. Então, veja, o Estado, ao definir a taxa de juros, ele define o nível de apropriação de riqueza privada que vai ser transferida. Aliás, o nível de apropriação de riqueza que o ente público vai destinar para o setor privado a partir do mecanismo de pagamento desses títulos. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a gente tem consistentemente uma das maiores taxas de juros do mundo há mais de 30 anos. O prazo de pagamento de títulos no Brasil, o vencimento dos títulos, é de curtíssimo prazo. E o Banco Central não atua em toda a curva de juros. Porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, ele atua no mercado de capitais, no mercado interbancário, por aí vai, para tentar manter a taxa de juros de curto, médio e longo prazo dentro de uma meta que ele estabeleceu. O Banco Central brasileiro, ele atua basicamente no curto prazo. Então, veja, o que é que a gente propõe? Primeiro, é acabar com a autonomia do Banco Central, que na prática é uma privatização do Banco Central. O Banco Central hoje, ele é diretamente controlado pela banqueirada. É o pai dele que tem, e ele tem a possibilidade de desenvolver... Mas, ô Junior Shed, vocês estão parecendo um Junior Shed, mano. O Junior Shed tá no Shed, virou membro agora? Pô, é uma mentira diferente, cara. Caramba, cara, como é que... Pô, vocês estão vendo muito o Junior... cara, que é muita mentirada. Cara. Ai, que vergonha. Que vergonha, gente. Que vergonha. Pô, eu aqui todo comovido. Cara, como é que... Meu Deus do céu, cara. Pelo grande capital financeiro. Acabar com a autonomia do Banco Central. Aí aumenta a taxa de juros para entrar mais dólares. Dá... Igor 3K tá com Alzheimer, cara. Então, cara, sai com essa. Meu Deus do céu. O Junior Chadismo atingiu níveis nunca antes disso, cara. Da onde que ele tirou que o Igor 3K tá com Alzheimer, cara? E detalhe. Vamos ser sinceros, ninguém tá entendendo nada. Conversinha do Jones. Detalhe. O Igor 3K vai continuar com o flow ainda, tá? Cagar no mato. Essa já tá chato. Vamos ver. Enfermeiras, técnicas, auxiliares de enfermagem do Brasil inteiro lembram o que o STF fez com o piso da enfermagem em 2023. Inclusive o senhor Barroso atacou o piso da enfermagem. O STF tá massas do movimento. É o bolsonarismo. Uhum. Só que ao mesmo tempo que o bolsonarismo produz a base de massas, ele cria também uma hostilidade de outra grande parte da massa brasileira. Sim. Então, para esse golpe dar certo, eles precisavam de uma construção política que prescindisse do Bolsonaro. E aí, como fala o Pedro Marin, o Bolsonaro é o totem. É a figura simbólica de prestígio, de apoio popular. Mas, na prática, ele atrapalhou a dinâmica operacional do golpe. Então, quem tinha que estar sendo processado pelo golpe seriam, sei lá, os militares, na tua opinião? Totalmente. 100%. Essa é uma das coisas, para mim, imperdoáveis do governo Lula. Ele não aproveitou o pós-8 de janeiro para colocar em questão a tutela militar
que foi um legado da ditadura empresarial militar, que a Constituição de 88 não enfrentou. O camarada Luiz Carlos Prestes, inclusive, ele dizia que não existia nenhuma nova república, porque o aparelho de repressão montado pela ditadura empresarial militar seguia intacto. A gente teve, no pós-8 de janeiro, a melhor oportunidade da história brasileira desde o fim da ditadura para finalmente passar a limpo as Forças Armadas brasileiras. Para começar um debate sobre uma política de defesa que não seja pautada na lógica do inimigo interno, na lógica da Guerra Fria, uma política de defesa que não seja controlada pelos militares, que não seja alinhada ao interesse estratégico dos Estados Unidos, que não dependa tecnologicamente dos Estados Unidos, porque o Brasil, fundamentalmente, é um importador de armamento de países da OTAN, dependente tecnologicamente dos Estados Unidos. Demorou pra falar mal. Se ele não falar, ele não dorme. Ele tem que falar do Lula. Você não vai... E o presidente Lula, como é da característica dele, ele escolheu simplesmente não tocar um conflito, porque ele não quer fazer reformas estruturais, e deixou as Forças Armadas ali paradas, com José Múcio como ministro da Defesa, que é porta-voz das Forças Armadas e que, com perdão do palavrão, não entende porra nenhuma de questão militar. E Jones Manuel refuta José Múcio. Nada. A entrevista que ele deu pro Roda Viva... esse ano, inclusive, que ele defendeu os golpistas, né? Defendeu a anistia, diga-se de passagem, mesma agenda da família Bolsonaro, o Zé Múcio demonstrou que ele simplesmente, mesmo há mais de 2 anos como ministro da Defesa, ele não entendia absolutamente nada de questão militar. Esse meu amigo Pedro Mara, ele escreveu um texto na época, O Bestiário de José Múcio, que saiu na revista Ópera, e que ele faz uma análise completa dessa entrevista e mostra, além de todos os problemas, o grau de ignorância que o José Múcio tem sobre a questão militar. Aí não tem ideia, não tem formulação, não tem coragem, não tem projeto. Enfrentar a tutela militar é uma das questões centrais da política brasileira. Boa parte do que, vamos lá, para esse golpe não funcionar, um dos motivos principais aí, porque tu estava falando, era falta de apoio, né? E eu acho que... Cara, no Zap, ali sai do Zap, rapaz. Cara, se a gente for parar pra pensar, o Lula ganhou as eleições por, sei lá, 2 milhões de votos de diferença, né? Boa parte da população não votou porque não apoiava nem A nem B. Isso significa que a gente tinha ali, sei lá, por volta de 1/3 da população que estaria de acordo com o golpe, né? Isso... Eu não sei, aí tu que é um estudioso vai poder me dizer. Na época da ditadura militar, como é que era o apoio popular para um movimento desse sentido? Pô, depende da época, porque quando teve o golpe mesmo, o presidente João Goulart era aprovado por mais de 60% da população. É verdade. Então, é verdade. O golpe, ele pode ser vitorioso se tiver uma minoria audaciosa que tenha armas. A minoria cala a maioria e paciência. Nos anos seguintes ao golpe, inclusive a ditadura, ela foi cada vez mais fechando o regime, acabando com eleições, porque a ditadura perdia eleições, né? Teve uma eleição que, se eu não me engano, foi em 65 ou foi em 66, que a ditadura perdeu a eleição na Guanabara, né? E do ponto de vista das artes, da cultura, do movimento de massas e tal, a ditadura ela não conseguiu estabelecer uma hegemonia ideológica. Quando vem o AI-5, em 68, a ditadura fecha qualquer mecanismo de participação popular, sindicato, sai matando todo mundo, prendendo e por aí vai. E aí, com o milagre econômico, ela consegue uma base de apoio maior, mas é o que a gente chama de apoio passivo. A ditadura militar brasileira ela nunca conseguiu organizar uma base de massas ativa para apoiar o regime. Nesse sentido, inclusive, o bolsonarismo foi até mais eficaz que o período militar, que conseguiu organizar uma base de massa ativa, que vai pra rua e não sei o quê. Duro que tudo isso que o Johnson tá falando pro Igor, ele não vai lembrar, né? Porque segundo o Junior Shed é do chat. Aí eu fazendo piada. Gente, pelo amor de Deus. Sabe? Depois, quando vem a crise do milagre com a crise do petróleo de 73 e acaba aquelas taxas de crescimento de 10, 15% de geração de emprego, aí a base de massa da ditadura vai se... Cara, que merda, cara. Que merda, que merda! Diluindo. E na prática, os últimos 7, 8 anos da ditadura é basicamente 7, 8 anos de muita impopularidade. Assim. Quando a ditadura cai, inclusive, isso é um fato curioso, né?
depois de 21 anos de ditadura, e especialmente os últimos 7, 8 anos de ditadura, a sociedade brasileira sai com uma coisa tão progressista no senso comum que era feio você dizer que era de direita, né? Tanto que no Brasil ninguém era de direita, né? Todo mundo era de centro ou de centro-esquerda, né? É verdade. Talvez por isso a gente nunca tenha tido uma direita pra valer no Brasil. Porque assim, a gente já teve uma direita pra valer no Brasil? O que é que tu tá chamando de uma direita Uma pra direita valer? uma direita que vamos, não, eu não acho. Uma direita limpinha, Ah. bonitinha. Hoje a gente O Jones vai falar assim, como não tem direita, o Lula e o Haddad, eles são de direita, neoliberais. tem o que a gente entende como direita. Não, o pior é que o cara que veio aqui no chat, não dá, eu tô inconformado com essa mentira, eu tô inconformado. O cara, ele virou membro só pra contar essa mentira e vazar. Ele vazou do chat, ele não tá aqui mais. Ele virou membro, falou, Luigi, o Igor 3K está com Alzheimer e ele vai continuar fazendo um flow. Ele é um guerreiro. Brasil, putz, cara, eu diria que em sua maioria, vasta maioria, é o cara que é bolsonarista. Perfeito. Mas assim, qual foi o último governo de direita que a gente teve no Brasil? Ele não tá de lembrando. direita pra- Ele não lembra. Ai, para com essa... Acabou! Não, agora acabou. Aí já esqueceu o último governo de direita, porra. Literalmente o Bolsonaro, cara. Não faz nem 4 anos. Ele já esqueceu do governo Bolsonaro. Porra, não, agora acabou. Agora... pra valer. O FHC se considera, por exemplo, um cara de esquerda. Ah, mas aí, bicho, aí eu me considero um dançarino e eu não consigo rebolar. Aí cada louco com as suas loucuras, né? Assim, né? Tu não consegue rebolar? Não consigo não, é uma tristeza, é uma tristeza. Eu fico só no... Mas assim... dois pra lá, dois pra cá. Mas, Vai lá, vai. Ô Igor, mas veja, o governo FHC, veja, do ponto de vista, essa diferenciação é importante, veja, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de tragédia civilizacional, o governo Bolsonaro foi pior que o governo FHC, beleza? Tá. Do ponto de vista de legado institucional, o governo... Assim, com todo respeito, ele não pode ter inventado isso, cara. Não é possível que ele fez. Será que o Igor 3K falou alguma coisa do tipo, cara? Não é possível, cara. O governo FHC é o pior brasileira. A gente vive hoje as consequências da era FHC, que foi montada. Porque, na prática, é o governo FHC que consolida o neoliberalismo. Eu tô inconformado, não é na minha cabeça. Tem uma série de problemas. Não, eu tô inconformado. Eu tô com a planilha aqui de mentiras do Junior Shed aberta. Ó, mentiras do Junior Shed em 2025. Monark está depressivo e alcoólatra. Betina não gosta de pedreiro. Cariane fora da Growth. Petri vai perder a empresa. Felco é viciado. Zé Felipe acionou a PF contra a Virgínia. E, sabe, é porque umas mentiras assim. Ah, não. Problemas e tal, é impeachmentado. O governo Itamar Franco, a aliança... Tem uma nova do Junior Shed? é Não é um possível, governo cara. que começa várias privatizações, tem medidas liberalizantes. Mas o Itamar Franco não era um privatista adorador dos Estados Unidos, fanático. Então, é um governo ali... Pronto, o governo Itamar Franco provavelmente foi o primeiro e único governo realmente centro que a gente teve na história brasileira. Que não era nem de direita, não era nem de esquerda. Temer não entra nessa galera? Não, Temer era um reacionário direitoso, pô, pelo amor de Deus. Tá não, bom, pô. tá bom. E aí vem o governo FHC. O governo FHC é aí... Direitoso. Eu vou dar 3 exemplos de desgraça que a gente vive hoje. Ah, não, pera lá. Mais uma mentira do Junior Shed. Pera aí, que é assunto sério. Calma aí, O Diego. que você acha do Oruan? Um cara que venceu na vida, pô, do jeito dele. Eu venci do meu jeito, o Ryan... Mano, ele venceu na vida, Toguro. Como o não? cara nasceu nos Estados Unidos, tá? Ele não nasceu pobre. Ele já nasceu... Oruan? É. Nasceu nos Estados Unidos? Porra, claro, velho. Oruan? Cara, ó, Oruan nasceu nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos? Quem falou isso? Tá, mano, na certidão dele. Ele viveu a maior parte da vida dele lá. Você não sabia disso? Não. Você acha que ele viveu o quê? No Complexo do Alemão? Oruan, nascimento 1 de março de 2000, Rio de Janeiro. Da onde que ele saiu com isso, cara? Mauro David dos Santos Nepomuceno nasceu no Rio de Janeiro. Cara, da onde que ele tirou isso, cara? Nasceu em 2000 na Cidade de Deus. No Brasil Paralelo tá falando que ele nasceu na Cidade de Deus. Cara, da onde que o Junior Chat saiu com isso, cara?
Favela? Não muda, mas é sério que ele nasceu lá? Quem falou? Cara, tá na... Tem um histórico aí que os caras do MBL levantou. Mas sobre ele não o Oruan. é cidadão americano. Cara, ele... Eu não sei até que ano ele viveu nos Estados Unidos. Mas é tipo assim, mais de 10 anos. Ele viveu lá, estudou lá. Chegou aqui no Brasil, depois de tudo. Não, De mas ó, verdade. o rapper brasileiro One tem enfrentado problemas para obter o visto dos Estados Unidos, devido ao seu histórico familiar. Acho que ele não viveu lá não, pai. Viveu sim. Ele... A questão do visto é justamente porque... Ele nasceu nos Estados Unidos, é isso? Quem falou isso? Agora... Tá no site do MBL. Ele Ele nasceu, viveu 10 anos nos Estados Unidos. não consegue ir pros Estados Unidos porque justamente por causa Mauro do vínculo com o Davi pai. dos Santos, Nepomuceno. Mas pera aí, ele nasceu, morou 10 anos nos Estados Unidos, aí ele veio pro Brasil. 10 anos nos Estados Unidos, não sabe falar inglês, não sabe porra nenhuma. E aí agora ele não consegue voltar. No Rio de Janeiro, nasceu em 2020, conhecido como Moron, é um rapper americano que nasceu no Rio de Janeiro, pai. Eu nos Estados Unidos não, irmão, você tá confundindo as ideias. Viveu sim, cara. Oruan MC? Fake news. Que pode, cara, eu acho que o Junior Shed... Ou o Junior Shed, ele faz isso de zoeira, ou ele é mitomaníaco. Eu tô começando a achar que ele é mitomaníaco, cara. Não é possível, cara. Não é possível. E que é consequência direta de FHC. Mas 3 exemplos bem rápidos. Cara, alguém tem que ir lá. Cadê? O rapaz que veio aqui na live mentir, tua missão é a seguinte: entra um dia na live do Redcast, manda um donate, se você quiser eu te dou o dinheiro, e conta essa história do Igor 3K. E vamos ver até quando o Junior Shed vai sustentar a mentira. Vai falar assim, Junior, manda forças pro Igor 3K. Ele descobriu que tá bom. Ele vai acreditar, cara. Ele vai acreditar. Só pra gente entender. Tá. A gente tá aqui em São Paulo. São Paulo, volta e meia, cai a energia. São Paulo, volta e meia, tem um apagão. Ai, O serviço da Enel é uma porcaria. Foi o que o governo FHC fez. Ele pega a rede de distribuição de energia elétrica no Brasil e sai privatizando em massa, inclusive entregando para o capital estrangeiro. Na prática, o Brasil deixou de ter investimentos pesados na melhora da sua infraestrutura de distribuição de energia elétrica e passou a ter uma lógica financiarizada. Então, o que é a Enel? A Enel é uma empresa controlada, boa parte das suas ações, pelo governo da Itália. O governo da Itália precisa de mais entrada em dólares na sua economia. Aí o governo da Itália chega e fala assim, aliás, mais entrada de divisas, enfim. Mas vai continuar com o flow, é foda, né? Colocou assim, guerreiro. Guerreiro. Ele vai continuar com o flor. Guerreiro demais. Eu falei, nossa. Cara, mano, lá se perdeu esse corte aqui. Assim, ó, tanto faz o que o Jones falou, eu não lembro de nada. Ai, cara. Não lembro de nada. Na sua economia, o governo da Itália chega e fala assim, ó, Enel, eu quero que aumente aí o lucro em São Paulo, no Brasil. Pesou o rolê e foi embora. Quero que aumente o lucro. Como é que você aumenta o lucro de uma empresa como a Enel? Ou você aumenta a tarifa, Mas a empresa Enel não pode aumentar a tarifa. ou você reduz custo. Uhum. É isso. E aí, o que foi que fizeram? Reduziram o custo. Saíram cortando o funcionário de manutenção, piorando o serviço, demorando mais para religar. Então, assim, tua casa, quando falta luz, demora mais para religar, porque o governo da Itália decidiu que precisava melhorar sua balança de pagamentos. Em consequência disso, uma empresa que atua em São Paulo fez redução de custos para aumentar a taxa de lucro, e isso impacta no serviço que é prestado para tu. Tá. Bom, não consigo dizer como é que a Enel gere a própria rede, porque eu, sei lá, devia ter... Não sei se eu devia, mas não sei como é que é. Mas o que eu sei é que eles não podem mexer na taxa. Não, sim, mas veja, mas eles conseguem... Eles não podem mexer na taxa diretamente, né? Porque, enfim, passa isso por regulamentação federal e tal, mas as agências reguladoras, que também foram criações de FHC, são todas capturadas pelo mercado privado. Então, a agência reguladora do setor elétrico, a agência reguladora do setor da saúde e tal, é tudo capturada pelo mercado privado, que na prática a agência reguladora não regula, ela representa os interesses do mercado. Então, primeiro exemplo, elétrica. Uhum. Eu pago uma fortuna de conta de luz. Eu pago R$500 de conta de luz. 500 contos de conta de luz. E a última vez que faltou luz na minha casa, eu e minha esposa, a gente teve que dormir fora, porque teve um curto-circuito, né? E aí era 10 horas da noite. Não, chega. Esse corte aqui já descaralhou todo. Eu tenho que pensar. Eu vou ter que editar essa merda aqui, cara. Pelo amor de Deus. Ó, parabéns aí
Parabéns aí pro cara que chegou aqui. Ele virou membro, ele soltou essa e ele vazou do chat, cara. Vazou. Vazou, cara. Só falta ser verdade essa história. Se for verdade, ó, o Igor 3K, se isso... Cara, assim, ó, eu vou fazer um disclaimer. Sabe? Pior que no começo da live o Igor disse que não lembrava o nome do Jones. Cadê? Escolher ali, tá aqui no... Conhece. Roupas da Insider tem um twister seca muito lá pra vir. Um monte de outras coisas que você vai ver que tem calça pra mulher. Então a melhor... se você usar o que você for nesse link... Mas é isso que eu tô, tipo, uma calcinha que o Mário lá aí. Fica à vontade, tem uma pergunta, ou se faltar falar de alguma coisa, que a gente vai botar, a gente põe a voz também se você se sentir mais à vontade, tá bom? Então, faça isso. E, Jones, cara, vamos começar então, que quando eu fui fazer o story dizendo que a gente ia começar aqui a live, eu fiz uma piadinha dizendo que eu ainda tenho rede social. Isso. Porque tu não tá passando por um momento aí esquisito que o teu Instagram Mentiu de caiu. novo. E o Facebook. E Cara, mentiu de novo. Cara, eu acreditei de novo, cara. Vai tomar no... Cara, eu vou banir todo mundo nessa porra. Eu vou banir todo mundo nessa porra aqui. Há muito tempo. forte. Pô. Vira aí, pô. Dá mais bem-vindo. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Jones Manuel, cara. Obrigado por vir aí, pô. Dá mais bem vestido assim, né? Era óbvio que tu ia vir de vermelho. Pô, mas a camisa é bonita, pô. É. Minha esposa que escolheu. É bom que marca o bracinho forte, olha lá. Né? Olha lá. Pô, eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Há muito tempo. Rapaz, o cara mentiu de novo, cara. Vai. Então tu vou banir. Tá. Falou uma porrada de coisa aí que eu vou acabar esquecendo aqui dos pontos que eu Eu queria. falo muito. Então foi daqui que ele tirou, então. Não, que tu falou uma porrada de coisa aí que eu vou acabar esquecendo aqui dos pontos que eu Eu queria falo tocar. muito, né, velho? Foi Não, mal. não. Quero Aí, cara, foi daí que ele tirou, então.